Gravando. Filmando. Gente, então continuando. Vamos, gente, todo mundo prestando atenção. Agora vamos conhecer mais alguns deuses, né? Egípcios, aqui embaixo, ó. Todos. Professor, posso ler? Se é pra ler? Qual o nome deles? Sim. Você sabe? Sim, Obrigada. ali embaixo. Pode começar lendo. Por aqui? Não, escutem, gente. Vai. Pode começar lendo. É lá no O Sol, né? O Sol. Tá. O Sol Deixa eu ler, Luísa. Sou eu que vou ler, gente. Ok, vou pegar meu microfone. Ó, o Sol era representado por diversas divindades, sendo Ra, também conhecido como Amon-Ra, o mais conhecido. Horus, como corpo de homem e cabeça de falcão, representava o dia. As esfinges, com o corpo felino e a cabeça humana. Por isso que é a minha favorita, porque parece uma gata e eu amo gatos. Tá bom. Nossa, autoestima Você não 10. gosta de basquete? Também. Não, né? Eu tô falando dos meus gatos, Luísa. Então você não gosta de basquete, Bia? Tenho 3. Basquete literalmente. Gente. Basquete literalmente um gato. Atenção. Tá, Atenção. as esfinges, que com o corpo felino na cabeça dela, também eram representações das divindades solares. A Terra era representada pelo deus Geb, assim que se fala, não sei. Jeb. E o céu pela deusa Nut. Então, gente, nesse primeiro parágrafo nós temos o Sol representado pelo deus Ra, né? E também pelo Horus, né? Que tinha o corpo de humano e cabeça de falcão. Ele Horus é representava o filho de dia. Osíris e Ísis. Muito bem. E as esfinges, né? Professor, Que filho tem da flor Tá de muito lótus. longe. eu não consigo aproximar. Tá no máximo, olha as letras aqui em cima. É que essa página consigo aqui tá aproximar. colocando em duas, né? E, gente, ó, as esfinges, ela tinha corpo de felino e cabeça humana, tá? E outra, a terra... Basquete deus é melhor. Calma aí, João. O deus da terra era o Jeb e a deusa do céu era Nut. Continua ali embaixo para mim. Pode ler, João. Havia várias formas. Ué, mas não é Professor, ele já leu. Calma aí, gente. Antropofórmica. Você lê ali Ou embaixo, seja, a Luiz. forma humana, Calma aí, Não. João. Tem que Uma começar forma tudo de Não novo. começa. João, Não deu começa de pra novo. ouvir, tinha gente falando. havia várias formas de representação dos deuses do Egito. A antroforma... Não consigo ler isso, professor. Antropomorfa. Ou seja, em forma humana, a zoomorfa. Em forma de animal, e a antropomorfa, quando havia uma mistura de animal com humano. Calma aí, Essas formas essa parte. também Calma aí, estavam João. relacionadas. João, acabou um parágrafo. Vamos lá, explicando. Nossa, João, acho que saiu sangue no meu ouvido. Ó, antropomorfa, tá? É quando Deus ele só tinha forma humana, tá? A representação do Deus era só humano. Quando era zoomórfica, era só a forma animal, a representação animal. E quando era antropozoomórfica, era a mistura, então, do animal junto com o humano. Isso era muito característico para Os do Egito, professor, são antropomórficos. João, Tá, calma seu aí, áudio João. tá estourado. Eu sei, o fone tá quebrado. Não, é que daí tira um pouquinho da boca, João. Coloca um pouquinho mais longe, porque senão fica muito... Não dá para ouvir também. João, deixa assim, ó. Sim, já tá bem longe, professor. Aí, agora melhorou, João. Pode ler agora, Luísa, vai. Essas formas... Isso. Essas formas também estavam relacionadas a características divinas e humanas. Assim, a deusa Íris representava a boa esposa e a mãe afetuosa. Como que fala? Esse Hathor. negócio aqui. Deus Horus. Ai, eu gosto dela, eu amo Como ela. que fala esse negócio aqui? Ai, eu O quê? esqueci. Ai, deixa eu falar. Do deus Horus. Isso. Hathor. A deusa Hathor. A deusa do amor.
Thor é a A esposa deusa do de amor. A deusa do amor. Era representada com um disco solar e chifres na cabeça, simbolizando de prosperidade e felicidade. A ela aqui, gente, que eu sublinhei ela aqui para vocês. Eu Essa peguei é a ela deusa no Ra. trabalho de arte. Ah, você usou? Ali do lado é Horus É, e aqui do outra lado é Gosto dela, Horus. eu amo ela. é Isis. Então, Vira ó, aí. aqui do lado tá a representação desses deuses, né? Ô, Bia, Agora o mundo dos mortos. Gente, vamos lá. Leia para mim, Bia. Ah, não, a Dana não leu ainda, né, Dana? Pode começar. A Bia leu a segunda O parte. mundo dos mortos é a coisa que eu mais a amo. crença na vida após a morte era um ponto central da religião egípcia. Para os egípcios, havia uma relação de continuidade entre a vida terrena e o que eles chamavam de mundo inferior. A vida era vista como uma caminhada. No momento da morte física, o coração parava e essa caminhada era interrompida, pois era necessário preparar o morto para retomar após a morte o caminho iniciado no mundo terreno. Muito bem. Então, gente, era uma crença da religião politeísta deles, a crença na vida após a morte. Então, continuava no mundo inferior, certo? E o que é importante da gente entender? Que para eles retornarem, o corpo tem que estar purificado, tá? Para receber de novo a alma dessa pessoa que faleceu. Pode continuar agora na próxima parte, Bia. Calma. Pelo amor de Deus. Ah, não seria alma, é a pessoa que morreu, né? Ela voltaria à vida. Voltaria mesmo, esse é um objeto. Vai, Bia. É que a gente continue. aprendeu isso em ciências, tá? Entendi. O preparo do morto para renascer no mundo inferior envolvia várias práticas funerárias, que tinham como centro o ritual da mumificação. Olha, eu justamente pulei essa parte. Os rituais funerários da preparação da múmia ao enterro na tumba tinha como função eliminar do corpo tudo que representasse a impureza, criando o corpo purificado para trilhar caminho da eternidade. Professor, Oi, uma pergunta. diga. Vamos dizer que essa pessoa foi mal o tempo todo, né? Que fez mal o tempo todo para as outras pessoas, coisas do tipo, né? Que tá sendo mumificada ali. Sim. Eles vão tirar tudo dela? Então, Não. na verdade, a pureza que ele está falando aí é tirar os órgãos, ele deixava o coração, que era um órgão vital, e o resto tirava, Bia. Só deixava o coração na pessoa. Eles Nossa, doavam. que horror! A Não, pessoa eles já tá morta, tem colocavam. que... Eles colocavam. Nós vamos ver nas imagens. Por que tem uma cabeça aqui? Por que tem uma cabeça? Calma, já a gente vai ver. Eu vou É continuar cabeça lendo. de chachá, significa Anubis. Tá bom, vai, vamos lá, continue. Por que tem uma coruja? Calma. Coruja. Continua, Bia. Coruja é outro deus também, é o deus da verdade, que ajuda Anubis. Toda vida... Dana! Vai, Bia, pode ler. Todavia. Todavia, nem todos os egípcios eram mumificados. Por quê? Preconceito, né? Apenas faraós, viu? Eu falei do preconceito. Os sacerdotes e administradores que ocupavam altos cargos públicos eram submetidos ao processo da mumificação após a morte. Então, gente, primeira coisa que nós temos que entender é que o ritual de mumificação é uma forma de Ei. limpar as... Gente, escutem. É uma forma de limpar as impurezas do corpo, tá? Para ele poder trilhar o caminho da eternidade, certo? E o que mais nós temos que entender? Que não eram todos que eram mumificados, só as pessoas mais importantes. Camponeses, escravos, como eu já falei para vocês, eram jogados na areia do deserto, gente. Certo? Então não passava por processo de mumificação. Diga, Bia.
Ó, Nem enterrado era enterrado. então eles acreditavam que, por exemplo, tirando seu rim, você se torna uma pessoa pura. Não só o rim, pulmão, Cérebro, tudo, fígado. tocava o coração. Sim, E só o coração deixava... é o mais que Apêndice. deixa você impuro e coisas desse tipo. O coração era o órgão vital. Tanto que na hora de você passar por o mundo dos mortos, o coração que era pesado junto com uma pena. Se o coração pesasse mais que uma pena, Na você verdade, não era aceito. E o seu coração. Se o seu coração for Professor, muito pesado, você ia ser devorado por um demônio, metade hipopótamo, metade crocodilo, metade leão. Nossa. tá, mas como isso acontecia se isso não existe? Ah, mas isso tudo é crença, né, Bia? Crença da antiguidade ainda. Professor, Posso mostrar uma ó, foto ó, de Anubis? Calma aí, João. Depois, no finalzinho da aula. se você falasse, sobre isso, né? Que tiram órgãos, deixa o coração, porque, né? Pureza. Então, parece assim. A pessoa já tá morta, mas eles querem garantir que está morta. Não, na verdade, eles querem Parece deixar ela assim. pura para ela voltar, Não, né? sim. Mas eu escutei a primeira vez sem saber que era pra esse processo de deixar a pessoa pura. Eu pensava, nossa, eles querem garantir que a pessoa está morta, né? Entendi. E ó, Passa 2 vezes a chave na porta. entendi. Só deixa eu explicar esse coração de escaravelho aqui para vocês. Ó. Professor, Oi, Dani. imagina que, sei lá, a pessoa desmaia, daí eles vão lá e começam a tirar os... Não, Deus o livre. Então, gente, o que Se acontece? as Ó, pessoas mais voltam. escaravelho. vingança. Gente, olha aqui, escaravelho coração. É que assim, acontecia em alguns processos de coração. mumificação, hein? Alguns processos de mumificação acontecia que o coração Cadê o poderia coração? destruir, né? Poderia acontecer alguma coisa com o coração e você acabava perdendo esse coração. Estragava ou cortava ele sem querer. Cara, se ficar só o coração, vai estragar mesmo, né, professor? Não, mas tiravam ele inteiro. Ou não, ou quando não conseguia tirar ele inteiro, só cortava os órgãos ao redor dele, deixava ele intacto. Gente, Certo? eles não tinham nojo de fazer isso? Não, com certeza não. De boa, Aí- tipo, Com uma certeza coisa- sim. Tipo, eu vou tirar o rim desse cara. Gente, e aí o que acontece, Bia? Faço isso todo Se dia. acontecesse do coração acontecer, destruir alguma coisa assim, acidentalmente, eles colocavam esse amuleto aqui, ó, que era o escaravelho coração. Ele substituía o coração em caso de algum problema. E ele sim poderia devolver a eternidade para essas pessoas que estavam passando pelo processo de mumificação. Então, Deixa eu ver se eu entendi. Eles acreditavam que a pessoa só com o coração ia conseguir viver. Pra não, sua calma aí. próxima vida. Não pensem na razão, ô, Bia. Pense que é uma crença, né? Uma crença, às vezes, não tem explicação, né? Então, o que acontece? que nem Se estragasse o coração acidentalmente de alguma forma, aí eles colocavam esse escaravelho coração, que é essa imagem aí, que daí eles conseguiriam voltar dentro dessa crença, né? Da vida após a morte. Certo? Certo, gente? Certo. É muito confuso, gente. É que é uma coisa que a gente não pode pensar com nossa visão dos dias de hoje. Você não pegou toda a parte grifada? Ou... Não. Qual parte você estava, meio. Dana? Eu tava indo pro Eu tiro foto depois da envio. Ok. Tá bom, então. Ah lá, agora nós vamos para a parte de baixo, que é da O mumificação. processo. O que Posso ler? você tem que entender, Ó, Bia? professor, como pegar e mumificar uma pessoa. Bora saber. Basta um conhecimento. Com certeza, muito conhecimento em mumificação. Mas, Bia, o que você tem que entender? Não pense na religião de hoje para analisar essas religiões antigas. Senão a gente, com certeza, vai sempre vir umas coisas se é verdade ou não. O importante é o conhecimento dela, certo? Essa eu não entendo. As pessoas continuam acreditando em tudo isso, mesmo não vendo que não acontece nada. Então, na verdade, o poder do faraó também as pessoas não viam.
né? O faraó que era o representante dos deuses. Ele que passava a informação para os outros. Leia para mim o primeiro aí. Vai, Bia. O primeira parte da mumificação. Não, deixa eu falar O uma coisa aí. processo de Calma aí, Bia. Fala, João. Sorry. Por que tu Eu não sei. tá tacando tapioca dentro? Não é tapioca, é sal. Bicarbonato de sódio. Não, tapioca. Não, vai, Bia, leia. Não cozinha ele? É cheio de tapioca. Processo. Não, gente, por favor, só a Bia lendo. Vai. O processo de mumificação. 1. Primeiro, os órgãos internos do corpo eram removidos para serem guardados cada um em uma vasilha, chamada de vaso Professor, não vem, canóptico. peraí. Tá bom. Então, Ali, ó, gente, já tem um cara carregando um rim, um fígado. deixa eu explicar essa parte, João. Então, eles O coração abriam, dele tá ali. eles abriam um corte no peito da pessoa, tiravam os órgãos, né, dali. O coração, ele iria voltar. Se algum momento eles tirassem o coração, colocava ele no final, certo? E depois que tirava todos esses órgãos, colocava como se fosse uma resina nesses vasos aí, para manter esses órgãos, vamos dizer, sem apodrecer. Fale para mim o 2 agora, depois que já tirou os órgãos. 2. Em seguida, o corpo era coberto com bicarbonato de sódio, com a função de cercar e preservar o seu cadáver. Então, o que acontece? O sal, ele tira toda a umidade da pele. Aí, ele preserva realmente o tecido humano, a pele, né? O sal, ele tende a deixar mais conservado esse corpo, certo? Terceira parte. Parte número 3. Meu Deus! Olha o que eu vi aqui. O quê? Que, dona? Olha isso aqui. Olha o que ele tá pegando, professor. Ele tá com o coração, Olha isso. Primeira parte, ele pegou o coração, né? Quer dizer, desculpa, primeira parte, ele pegou o coração aqui. Aí, na segunda parte, cara, ele tá correndo com o coração. Cadê ela? Tá correndo com o coração. Aí, na terceira parte, ele já some. Mas, Ele roubou o coração. na verdade, já tinham devolvido o coração no peito dele. Já. Não pode deixar o cadáver sem o coração, porque é um órgão vital. Não é só o coração, mas tudo bem. Passo número 3. Na crença deles, né? Professor, 3. Oi, João. Passo número... duvida quanto? Que se a gente fosse fazer uma peça e no faraó tivesse morrido, por exemplo, se eu fosse faraó, como a gente estava falando antes, se eu fosse faraó, se eu morresse, duvida quanto de cada dana ia escondido roubar o coração? Vamos ter esse processo? Vai, vamos continuar. Duvida quanto? Leia a parte 3, Bia. Vamos lá. 3 da mumificação. Passados 60 dias, o corpo é preenchido com óleo e resinas para perfumá-lo e conservá-lo. Isso, esse processo que acontece agora é aquele processo de purificação também, que daí eles deixam o corpo limpo, né? Luísa, Passam que por fofa. todo esse momento. E o quarto e último, Bia? Quarto passo e último, segundo o professor. Por fim, o corpo era envolvido em faixa de linho, colocado num sarcófago e enterrado finalmente. E é isso, gente. Olha o sarcófago dele ali, que é como se fosse o caixão, né, dos dias de hoje. Diga, João. Professor, Oi. olha a cara do cara que tá... O cara tá enrolando o faraó. Tá É dança, assustado por quê? com o sarcófago. Ô, professor, olha aqui. Tá vendo esse cara aqui? Não sabe por quê? Tá só de olho ali no sarcófago pra enterrar, pra roubar Professor, ali, tá ó. vendo É esse meu. cara? Professor, tá vendo esse cara?
Ele é ladrão. A cara dele tá tipo assim. Então, era isso que eu tava falando. Ele pegou o coração, aí ele saiu correndo com o coração. Cadê? Professor, Saiu Oi, correndo. João. Aí no terceiro passo, cadê ele? Cadê ele? Sumiu. Tá bom. Eu falo sozinho o tempo todo, eu não vi, sabia? bobagem. Olha aqui, não tem nada. Nenhum desses Olha bem. No quarto passo. Ele vai puxar seu Vai coração ficar agora. olhando pro sarcasmo e pronto. Vai roubar ali, ó. Tá olhando? Vou roubar. Então, É do gente, outro. falando em roubar, junto com o corpo desses faraós era colocado objetos, ouro, coisas muito valiosas. Tanto Que eles depois- acreditavam que pra próxima vida ia ser importante. Cara, que Isso vai gastar mesmo. ovo, ó. Que vai gastar Bota ovo. ovo, Luísa. Que ele ia precisar do ouro Mas depois. esse faraó morto aí, esse é um Não. cadáver, não sou mais Segundo a Faraó, crença faraó deles, ele morto. não estava morto, né? Vamos aqui, ó, para terminar a aula de hoje. Essa É, última só tirou aqui, os órgãos, tá vivo ainda. porque depois, ó, acaba, daí é exercício. Então vamos aqui, Não. última exercício. parte do Egito. Vamos lá. Escrita egípcia, muito importante. Vai, Luísa. Sai ali, professor. Escritas egípcias. A escrita egípcia parece ser tão antiga quanto a suméria, mas ainda não há certeza sobre isso. A primeira forma de escrita no Egito foi o hebraico. Hieroglifo. Hieroglifo, que surgiu por Pokémon, volta professor? de 300 antes de Cristo. No início era pictográfica. Isso é representada. Tô falando muito alto. Isso é representado a objetos por meio de desenhos. Com o tempo, passou a ser, ao mesmo tempo, ideográfica, contendo sinais representando ideias, e fonética, com sinais que representava sons de fala. Sabia que eu descobri que antes eles não sabiam o que estava escrito nos negócios? Demorou para eles saberem o que estava escrito nos negócios. Sim, eles não conseguiram decifrar com facilidade, não. É uma escrita bem difícil, complexa. Era romano, junto com... Nem lembro mais, mas era... Grego. Grego, romano deve ter também. Romano, faz parte da escrita grega. E egípcio. Sim. Professor. Gente, olha isso daqui. Tá vendo essa imagem desse pássaro? Calma aí, João. Tá vendo essa imagem aqui do pássaro? Isso daqui é um ideograma. Sério? Ideograma não, desculpa. Pictograma. Que é o quê? Um objeto que é mostrado através de um desenho. E ele tem um sentido de ideia. Então, muito importante, tá, gente? Qual que vocês estão aprendendo agora? A hieroglífica, tá? Essa escrita hieroglífica, ela tem a parte pictográfica e a parte ideográfica. Isso é muito importante que eu grifei aqui para vocês. Diga, Dani. Você sabe alguma coisa que está escrito aí? Não. Na verdade, João. nem as Ô, João, pessoas... tá saindo sangue. Tá saindo sangue. Gente, tá muito forte o volume. Então, né, João? Tá saindo sangue no vídeo. Ó, continuando aqui embaixo. Vamos terminar essa parte da Por favor, matéria. por favor. Posso ler? Calma aí, João. No final você fala. Calma aí. Professor, Professor, 10 segundos. Vai, fala, João. Sabe um pássaro que está olhando para você? Aí, Ah, tá um pouquinho mais para baixo. sim. Posso circular ele? Pode? Posso? Pode? professor, deixa Aqui, eu ó. ver. Cadê ele? É um A. É um A? É um A. O João sabe! Meu Deus!
Não, essas questões aqui, gente, pode significar numa escrita isso e em outra. Olha, são três tipos de escrita. Vamos ver o restante para vocês verem como que é complexo. Deixa eu ler. Vai, Dana. A escrita hierática era uma escrita hieroglífica simplificada. O registro mais antigo dessa escrita data de meados de terceiro milênio antes de Cristo e era usada para registros cotidianos quando se queria evitar a complexidade da escrita hieroglífica. A escrita demótica isso. Ou popular Apareceu por volta do ano 600. Nossa, eu tô muito. 700 antes de Cristo. Era uma escrita mais simples, que servia também para escrever cartas. Fazia contas e registros. Continua. Registros. Calma aí. Gente, então tem 3 tipos de escrita no Egito Antigo. A hieroglífica, que é essa que vocês estão vendo do lado, que é a mais complexa, a mais difícil. Tem pesquisadores que ainda hoje não sabem determinados símbolos. Chama o João, ele sabe. O João, eu não vi aquele circulou, não está mostrando aqui para mim, mas depois eu vou ver, João, relaxa. E a hieroglífica, ela é separada em 2 partes, tá? A pictográfica e a ideográfica. Isso é muito importante. Eu tenho uma pergunta. Calma aí, gente, deixa eu passar a moto aí. Eu tenho uma pergunta, professor. Calma aí, gente. A próxima escrita, que é um pouquinho mais simplificada, é a hierática. Ah, professor, para que é usada a hierática? Aqui, ó, para registros do cotidiano, certo? E também ela é mais simples que a hieroglífica, tá? E a última é a demótica, que é a mais popular, que todo mundo poderia ter acesso, porque é mais fácil de entender. E ela servia para escrever cartas, fazer contas e registros. Essas 3 são muito importantes. Uma pergunta, professor. Diga, Bia. Então, é separado... Quer dizer, 2 perguntas. Tá. São bem rápidas. É o seguinte... vamos falar de antigamente, né? Certo. Então, existia 3 línguas. As pessoas de uma cidade falavam essas 3 línguas ou cada cidade falava uma língua? Vou te explicar melhor. A hieroglífica, ela era usada só para coisas sagradas, para escrever nos templos, nos grandes monumentos, tá? Essa é a importância da hieroglífica. Ela era usada só para isso, Bia. Agora, a hierática e a demótica era usada porque era mais simples. Mas quem usava no cotidiano era só a demótica. A população, eu digo, Bia. E a segunda hoje em dia não usa mais esses tipos de línguas. Hoje em dia tem uma mistura delas. Entendeu? Que daí gerou a língua que eles falam hoje. É uma mistura. Queira ou não, o nosso português é uma mistura do latim, gente. Então, todas as línguas são uma forma de mistura. Não sabiam? Que da hora! Ô, professor, imagina com 3 português. Pois E eu é. quando Portugal. Português já é difícil em si, né? Diga, Luísa. Ai, eu esqueci. Como assim? Vocês grifaram? Posso apagar? Pode. Pode, Tá bom. eu acho. Então, Não a escrita dos egípcios era muito importante. Tá aí, João? Não estou mais ouvindo o João? Tô sim. Ah, sim. Ô, João. Mostra seu... Posso ler agora, professor? Vai, vamos terminar a leitura, que daí a gente fica mais tranquilo. Pode ler. Vamos lá. Os egípcios
egípcios usavam vários materiais para escrever. Os hieroglifos eram usados principalmente para escrever nas paredes dos templos, em monumentos funerários e, em alguns casos, no papiro. Anotações cotidianas eram feitas em madeira e papiro, tanto na escrita hierática quanto na demótica. É o que eu acabei de falar para vocês, gente. Tinha a escrita hieroglífica, que era para os templos e pirâmides e tudo mais, e a hierática e demótica era usada no cotidiano, para anotações e tudo mais. Papiro, nós vamos entender o que é ali embaixo, tá bom? Uma língua. Ó, deixa eu explicar essa última parte aqui para ficar mais rápido. Ó, saber ler e escrever era indispensável para algumas profissões importantes, ó, como a carreira de funcionários do faraó, sacerdotes, tá? E general do exército. Essas pessoas... Oi. O Diga, faraó, Luiz. provavelmente sim, né? Sabia ler, né? Tinha faraó que não sabia, que o escriba sabia e ele não sabia. Como ele vai ser faraó? Vai cuidar de um negócio todo ali. Ele é dono de tudo ali. Pois é por E ele causa não do sabe nem ler e nascimento. escrever? É que na época não era fácil. Só, na verdade, quem sabia mesmo era o escriba, ô Bia. O resto, o escriba que passava algumas informações. O único que dominava realmente a escrita, todos os tipos de escritas, era o escriba. Certo? Professor. Grifaram, gente? Professor, acho melhor você iniciar um novo link. É Tá que, na parecendo que vai verdade... terminar em 5 minutos. Então, mas daí acabou a aula, Bia. Acaba 4h40. Está livre. Eu tenho live depois, no 7º ano. Não é verdade, esqueci. Isso é tão legal. Não Tudo sei, bem. tá fazendo. Professor, o que você fala das devolutivas? Ah, eu ia falar para vocês que para essa semana fica tranquila. Eu vou colocar tudo para a semana que vem. Tá. Já fiz. Obrigada, pra professor. criar. Quem já fez tá na frente, né? Já adiantou bastante. Ok? Ok. Eu Tá, quero mas fazer. tá bem livre para a semana que vem quem já fez. Professor, mas que dia que fica? Para que dia? Para sexta que vem daí. Ah, tá. Por que sexta? Porque é a Porque nossa sexta última aula. é o dia da devolutiva. A gente só tem Todas aula na sextas- sexta? Na Acho que quinta-feira não. também. Hoje é sexta, a gente tá tendo aula de história, Dana. Eu sei, mas... Não é... Ontem, nós sempre temos aula na quinta e na sexta. Isso é muito Posso- bom. Por isso que posso- é o meu dia favorito da semana. Meu Ai, dia. que belezinha. Eu posso apagar, gente, o grifado? Pode. Pode, senhor. Então, agora o papiro. Vamos entender o que era o papiro. Deixa eu diminuir 3 minutos. Só falta 3 minutos. Vamos lá. entender rapidinho. 3. Leia para mim, Dana, vai. Vamos entender o papiro. O caule do papiro era cortado. Olá, Mari. Ela não te escutou. Vai, 3 minutos, professor. 3 minutos, vai, corre. O caule do papiro era cortado, descascado e fatiado em tiras bem finas. Isso. E o segundo passo? Fala para mim. As tiras eram colocadas em base de madeira, depois cobertas com tecido e socadas com um tipo de martelo. E a próxima parte? Desse modo, elas grudavam umas nas outras, formando uma folha. O tecido podia, então, ser Reduzido, isso. Removido, quer dizer. E a 4 e última? polia-se essa folha com uma pedra lisa e aparavam-se suas bordas. E então, o papiro estava pronto para ser usado como papel. Muito importante. Foi o papel criado pelos egípcios,
tá? E eles usavam como pergaminhos também. Esse papiro, ele enrolava em tubos, tá? E fazia aqueles pergaminhos longos, né? Que você puxa ele, ele abre e tem muitas coisas escritas. Grandes papiros hoje estão em museus, para você ter uma noção. Ainda existia quando vocês foram lá? Tinha Quem ainda? foi lá? Aham. Quem que foi lá, Luísa? Os historiadores. Ah, sim, claro. História lá. Que chique. Sim, sem dúvida. Então, gente, eu vou dar stop agora no vídeo.